O golpe de 1964, que deu início à ditadura militar no Brasil, completa 50 anos. Meio século depois, algumas feridas ainda permanecem abertas. Conhecer, relembrar e apurar os crimes cometidos pelo Estado não curam as feridas, mas entender a dimensão de tudo o que houve pode evitar que aconteça novamente. No programa de hoje, vamos saber mais sobre os trabalhos das Comissões da Verdade no Estado. Uma criada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a outra pelo Poder Executivo, através de lei sancionada pelo governador Antônio Anastasia. Vamos conhecer também os fortes relatos ouvidos por duas psicólogas da UFMG de mulheres que sofreram os horrores da repressão durante a ditadura. Algumas delas ficaram grávidas durante a clandestinidade, no exílio e na prisão. Fique com a gente, o Dois Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra. Representava a separação do mundo em dois. A opção da descoberta iria salvar o mundo. Nós recebemos Maria Séries Pimenta, coordenadora adjunta da Comissão Estadual da Verdade. 2 pontos para ela. Que para vocês é história, para nós é memória. Eu fico até hoje muito emocionada com isso. E acho que isso é importante para que a gente faça com que todo mundo conheça, repudie, conheça a verdade, repudie o que aconteceu para que não aconteça nunca mais. Recebemos ainda Márcio Augusto Santiago, presidente da Comissão da Verdade Memorial da OAB de Minas Gerais. 2 pontos para ele. A sociedade brasileira, a sociedade civil brasileira vai ter que se posicionar em algum momento se quer ou não a punição desses torturadores. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui no 2 Pontos, para um bate-papo, para uma conversa extremamente importante sobre a ditadura. Muito obrigado por terem aceito o convite, viu, gente? Bom, a gente vai começar um pouco falando sobre uma frase do governador. Eu vou dar 2 pontos para o Antônio Anastasia. A verdade é fundamental. O povo que conhece bem e analisa o seu passado, interpreta melhor o seu presente e planeja mais adequadamente o seu futuro. Bom, concordam com o Antônio Anastasia? A função das comissões realmente é essa, gente? Olha, eu acho muito interessante, muito importante essa frase do governador. Porque se a gente não trabalha o passado, a gente talvez não seja capaz de planejar no presente um futuro diferente para o país e para nós. Também concordo plenamente e digo que a Comissão da Verdade vai até além. Realmente, uma palavra de ordem que sempre deve ser usada é o nunca mais. Esse processo de ditadura no mundo, especialmente na América Latina, tem que ser aprofundada a reflexão para que nunca mais aconteça. E qual que é a importância que vocês acham da criação de comissões estaduais, Brasil afora, não só que existe aqui em Minas Gerais, da qual você faz parte, Maria Séries, e também a comissão da OAB, enfim, essas comissões locais, qual que é a importância delas, da criação delas? O primeiro ponto que eu gostaria de frisar é que as comissões da verdade criadas no plano executivo não é dádiva de governo nenhum. Essas comissões da verdade são exigências de vários encontros nacionais de direitos humanos que funilou nesse pedido da criação da Comissão da Verdade, no sentido da necessidade de se conhecer e apurar tudo de barbárie que aconteceu. Eu acho que tem uma questão, sabe, Pablo, que é muito importante a gente lembrar e que tem a ver com o que o Márcio Santiago colocou. O Brasil, nós vivemos um período, em que a censura imperava o arbítrio, em que a democracia se extinguiu, foi espezinhada, e é preciso, então, que as manifestações discordantes desse processo se manifestassem para que fossem criadas comissões da verdade. Tanto iniciativas como as comissões da verdade na OAB ou em outros lugares, até que essas manifestações e essas reivindicações criassem, então, a possibilidade de que os executivos, seja no plano da União, seja no plano dos estados,
pudesse, então, aprovar leis que criavam essas comissões. No caso dos planos estaduais ou locais, como é o caso de comissões da verdade de municípios, é importante porque é um trabalho de colaboração, porque, sabe, são coisas que aconteceram no país todo. Num período em que, como eu disse, vigia a lei do silêncio. A possibilidade de manifestação era caçada, castrada. Então, muitas pessoas, inclusive pessoas da sua geração, eu tenho uma amiga que diz assim, sabe, o que para vocês é história, para nós é memória. Eu fico até hoje muito emocionada com isso. E acho que isso é importante para que a gente faça com que todo mundo conheça, repudie, conheça a verdade, repudie o que aconteceu para que não aconteça nunca mais. Isso no plano da cidade, no plano dos estados e no plano federal, sabe? Nós somos um país que tem que acolher o cidadão. E as reivindicações do cidadão, sabe? Eles devem dirigir a ordem nacional. Como você disse, né, o que eu acompanhei pelos livros, o que acompanho pelos livros, vocês vivenciaram, né? Alguma coisa, são várias, né, mas alguma coisa para a gente destacar aqui, que vocês lembram da ditadura, que tenha marcado vocês pessoalmente? Eu gostaria de abrir outro ponto, a questão, por exemplo, da tortura. A tortura ainda existe no Brasil. Quer dizer, se a gente não levantar a história do Brasil e as origens de uma tortura, vai continuar sendo praticada, né? Lá atrás, em determinados setores, e hoje continua em outros setores. O que, voltando à sua pergunta, o que a Séries até já lembrou, a coisa mais marcantes realmente é a obrigação do silêncio. Eu mesmo eu tive sempre muita dificuldade em falar, por exemplo, se tem mais 5 pessoas. Eu tinha bloqueio. Tal era o terror e a obrigação de silenciar. Ou seja, você tinha os outros campos para você se expressar, mas cada vez mais o campo era estreitado. E isso que me marca, e esse reflexo, o da tortura também, isso merece ser estudado, né, em plano multidisciplinar, que é uma herança terrível. Eu acho que não desejo para país nenhum, para pessoa humana nenhuma. Participou, né, de movimentos estudantis, enfim, também teve uma militância, lutou contra a ditadura. Queria que você falasse um pouquinho, Maria Sérgio, para a gente sobre a sua história com a ditadura. Eu não tenho história contra a ditadura, eu tenho uma história de luta contra a ditadura, e eu gostaria que isso ficasse bem estabelecido, porque isso magoa a gente. E eu quero dizer o seguinte, o Santiago é meu amigo, nós estudamos na mesma universidade. Ele fazia Direito, né? E eu fazia Serviço Social à época. E o movimento estudantil se organizou para se manifestar, desde o tempo do MCD, que era o movimento contra a ditadura, em que a gente fez campanhas de voto nulo, né, e as pessoas foram presas, e aí a ditadura, sabe, só recrudescia ainda mais a repressão, sabe? E, sabe, a gente vendo os amigos da gente sendo presos, desaparecendo. Hoje eu estava lembrando para o Santiago, que é uma pessoa de quem eu lembro e tenho muita saudade, que eu até falei com você no telefone, aqui na UFMG, tem um monumento que a gente fez, numa vez quando fez 20 anos da luta pelas diretas. Nós fizemos aqui, inclusive com a participação da professora Heloísa Starling, um evento aqui chamado, que a gente chamava Liberdade, essa palavra. E nesse evento a gente homenageou 4 estudantes que foram mortos na condição de estudante. Um deles foi Dalísio Soares Aranha, né, que era amigo nosso, sabe, militante, sabe, também na luta contra a ditadura. E eu estava lembrando para o Santiago, até perguntando para ele se ele tinha ido na festa de despedida do Dalísio e da Valquíria, que hoje dá o nome para o DA da Faculdade de Educação. A Valquíria e ele estavam indo embora na luta, para continuar a luta contra a ditadura. A gente não sabia para onde é que eles estavam indo. Ele tocava violão muito bem, e eu lembro dele tocando violão. E eles foram embora, e
tempos depois, a gente teve notícia de que eles tinham sido mortos. No caso da Lísio, ele é desaparecido, a família não encontrou os restos mortais dele, a Valquíria foi encontrada, e eles foram mortos na Araguaia, na guerrilha lá do Araguaia. Né? Então, são fatos como esse, sabe, situações como essa. Né? Nós éramos muito novos, né? Muito novos. Eu tinha 18, 19 anos, sabe? E com aquela, sabe, aquele idealismo, nós todos e muita gente, a Gilce Cossenza, que agora, inclusive, eu li um depoimento dela, a Maria Auxiliadora Almeida Cunha Arantes, acabou de lançar um livro, chama Tortura, não sei se você viu, foi a tese de doutorado dela defendida, era com 70 anos, defendeu a tese de doutorado, em que ela fala que a tortura é um crime demasiadamente humano. Ou seja, para poder tentar resgatar essas histórias, né, que as comissões existem. De que forma que a comissão de vocês, né, a estadual e também a da OAB, vai ajudar na Comissão Nacional da Verdade? Olha, em relação da seccional de Minas, da OAB, ela foi criada no momento que a Comissão Nacional da Verdade estava sendo discutida no Congresso e sofria enorme pressão de setores contrários. E, instado pelo então presidente do Conselho Federal, a OAB de Minas imediatamente criou sua comissão. A comissão da OAB de Minas foi criada para ajudar na discussão e da aprovação da Comissão Nacional da Verdade. Posteriormente, né, com a criação de outras comissões da verdade, e principalmente a estadual, nós na OAB nós estamos tendo que priorizar o nosso trabalho na busca da memória, da história dos advogados que atuaram na ditadura. Né? Esse, inclusive, é o próximo passo, né? Buscar depoimentos e materiais dos advogados. Exatamente, que a OAB entende que esse trabalho de formiguinha dos advogados que defenderam o preso político é de suma importância, né? Até para a história do Brasil e para a história da própria OAB. Né? E realmente tem que cortar na carne. Nós tivemos advogados que trabalharam pró-ditadura, né? Defendendo, né, os militantes. Agora, na questão da comissão estadual, né, Maria Sércia, ela é recente, né? O governador sancionou no meio do ano passado, foi nomeado no final do ano passado, mas vocês já participaram de algumas audiências. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Já, eu queria só... Pegando um pouquinho a fala do Santiago, esse trabalho de apuração ele é muito difícil, Pablo, porque é preciso apurar a verdade, e ele disse, daqueles advogados, como o meu advogado, né, que atuou no processo, né, mas aqueles advogados que ajudaram a ditadura, tá? Que, sabe, apoiaram, sabe, as ações, sabe, de força, sabe, que esconderam, mentiram que não tinha tortura, etc, etc. Então, são dois. Então, é como ele diz, sabe, é preciso resgatar a verdade, cortando também na nossa carne, entendeu? Porque o livro da Dodora, da Auxiliadora, ele fala um crime demasiadamente humano. Nós precisamos fazer com que os homens e mulheres, não façam isso mais. Com relação à Comissão da Verdade, em Minas Gerais, foi uma lei da Assembleia, né, que durante um tempo grande ficou discutida na Assembleia, etc. Ela foi sancionada pelo governador em julho, entendeu? Em agosto foi publicado um decreto regulamentando a lei. Em setembro, final de setembro, foram nomeados os membros da comissão. Tá? Nós tomamos posse na ata da instalação da posse, né, que foi em 27 de setembro, e fomos trabalhar já criando a estrutura para poder trabalhar o regimento, vendo quais condições. Nós tivemos até uma notícia muito boa agora, que nós vamos ter alguns cargos, vamos ter inclusive um recurso no orçamento da Secretaria de Casa Civil, etc. Mas nesse período nós fizemos uma série de coisas também. Nós ajudamos e participamos de uma audiência da Comissão Nacional em Ipatinga, que está apurando, comandada
liderada pela doutora Rose, que está apurando o massacre da Uzi Minas, que aconteceu no final de 63, entendeu? E que depois não pôde ser apurado. Massacre de Patinga. Que também eles falam agora o massacre de Uzi Minas, porque foram dos operários da Uzi Minas, né? Participamos também, junto com Anivaldo Padilha, que é um membro consultor da Comissão Nacional da Verdade, de uma audiência pública que foi até no auditório da OAB, o Santiago estava presente, que é sobre os crimes cometidos contra grupos religiosos, em que teve uma série de depoimentos já, sabe, de pessoas que sofreram, né, pelo fato de que eram participantes da luta contra a ditadura e membros de comunidades religiosas, a Igreja Católica, a Igreja Metodista, os presbiterianos, etc. E desenvolvemos também uma audiência pública. Aí foi promoção nossa, junto com um grupo lá de Teoflotone, tentando já levantar e apurar crimes cometidos contra os cidadãos de Teoflotone e do Vale do Mucuri. E nesse meio tempo também desenvolvemos na realidade foram 2 meses, né, porque foi outubro, novembro, dezembro, a gente já teve uma dificuldade de trabalhar, até porque os membros da comissão, no caso da comissão de Minas Gerais, eles não são remunerados, e aí todo mundo também tem suas atividades que precisa dar conta, sabe, etc. Você falou dos membros, é bom a gente falar que são membros que significa muita pluralidade, né? Assim, muitos, escolha, tanto na OAB quanto também na no Comissão caso, Estadual. você tem pessoas de diferentes idades, apesar de que todo mundo com mais de 50, 60 anos, entendeu? Mas tem o coordenador da comissão, o doutor Romanelli, né? Ele é mais velho, ele inclusive teve que se exilar na época do golpe, tem uma história de luta contra a ditadura também muito forte, e tem, jornalista, tem sociólogo, tem, uma pessoa, psicólogo, tem eu que sou, fui da serviço social, mas sou da comunicação e da educação, Então, tem um grupo, de pessoas com militâncias diferenciadas, entendeu? Envolvimentos e visões muito, para você ter uma visão diversificada e relações diferenciadas com os diferentes grupos que militaram na luta contra a ditadura. Agora, diferente da comissão estadual, a comissão da OAB já tem algum tempo, né? O que você destacaria, por favor? A Comissão da Verdade da OAB foi naquele momento da discussão do projeto de lei do Congresso, né? Foi uma discussão bem aprofundada. Assim que foi criado, nós imediatamente, todo o material que nós tínhamos em mãos, fizemos um dossiê, e quando ficamos sabendo que o Ministério Público Federal estava fazendo um procedimento investigatório sobre o período da ditadura, encaminhamos imediatamente esse dossiê para o Ministério Público Federal e para a Comissão Nacional da Verdade. Então, todo o material nosso documentado está lá no Ministério Público Federal e na Comissão Nacional da Verdade. Esse dossiê constava locais de tortura em Belo Horizonte, mineiros mortos da ditadura, brasileiros mortos em Minas Gerais, nome de torturadores, né? Está todo mundo lá, tudo lá entregue ao Ministério Público Federal. Então, seria interessante saber, vocês, procurar saber do Ministério Público que pé que estão esse procedimento investigatório lá. A gente vai dar uma paradinha, vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta e retoma, né, nossa conversa sobre a comissão. É daqui a pouquinho, a gente volta já já.
Estamos de volta hoje falando sobre o resgate histórico da luta contra a ditadura militar. Recebemos Maria Séries, coordenadora adjunta da Comissão Estadual da Verdade, e Márcio Santiago, presidente da Comissão da Verdade da OAB Minas. Bom, vamos retomar agora falando um pouco sobre as críticas, em relação às comissões. Afinal de contas, isso faz parte da democracia, é uma das nossas conquistas. Eu entrevistei há pouco a Antônia Aranha e eu vou dar 2 pontos para ela. A punição dos culpados é importante não por um desejo de vingança, mas porque são criminosos. Eles cometeram crimes e crime tem que ser punido. Bom, como ela, algumas pessoas também defendem a punição dos culpados. O que vocês têm a dizer sobre isso, das críticas em relação à comissão? Olha, a OAB entende, e tem até tratado internacional, que são crimes imprescritíveis. Tortura, morte, desaparecimento são imprescritíveis. Então, a OAB lamenta a decisão que o Supremo Tribunal Federal deu na lei de anistia. A questão da punição ou não é mais uma tarefa da sociedade civil. Ela que vai ter que continuar a luta, continuar caminhando para apurar o fim, até o fim. Essa Comissão da Verdade no Brasil está num processo diferente, para não dizer atrasado, em relação a todas as comissões da verdade na América Latina. Eu já visto Chile, Uruguai, Argentina, etc, etc, etc. Assim, lá, realmente, continua até hoje, inclusive, com prisão de ditadores. Mas, repito, que a sociedade brasileira, a sociedade civil brasileira, vai ter que se posicionar em algum momento se quer ou não a punição desses torturadores. E você, Maria Séries, como é que a Comissão Estadual recebe as críticas? Eu acho o seguinte, você tem 2 tipos de crítica. Uma crítica que é essa que a Antônia faz, de que as comissões elas vão apurar a verdade, mas não vão punir os culpados, entendeu? E que eu acho que é isso que o Santiago disse aí. E tem aquelas outras críticas em que as pessoas dizem que foi uma guerra de lado a lado e, portanto, como disse uma advogada até famosa aqui, que não seria a comissão da verdade, seria a omissão da verdade. Então, são 2 tipos de crítica muito diferentes, sabe, Pablo? E é preciso que nós, tanto da comissão quanto a sociedade, reflita sobre isso. Eu acho que a tarefa da Comissão da Verdade Nacional e nós que estamos nos estados, ela é importante para que a sociedade civil conheça o que aconteceu no país. E conhecendo, ela possa fazer essa luta que o Santiago está dizendo, que é cobrar para que essas pessoas que cometeram esses crimes sejam punidos, entendeu? Então, ele disse, a nossa sociedade, nossa comissão e nossa história ainda está atrasada, mas vai ser um passo fundamental, porque como eu disse para você outro dia no telefone, as pessoas se manifestam assim porque nem sempre elas sabem de fato o que aconteceu. Sabe, as pessoas, era uma luta que ela era feita por diferentes setores da sociedade, mas ela era encravada no silêncio, entendeu? Na incapacidade de você fazer repercutir aquilo. E muita gente não sabe do que aconteceu. E então é preciso que se restaure a verdade para que a sociedade civil, sabe, numa luta indignada com o que aconteça, fazendo com que não possa acontecer mais, peça para mudar a lei e aí possa, sabe, lute para mudar a lei e possa então reverter isso. Então é um passo. A outra coisa são as críticas daquelas pessoas que, inclusive, contribuíram com a ditadura e que hoje fazem críticas dizendo que, como disse uma advogada em um artigo que saiu no jornal, dizendo o seguinte: no Brasil era uma democracia, 64 era uma democracia, 65 era uma democracia. O que tinha eram terroristas que queriam implantar aqui o regime de Moscou, o regime de Cuba, etc, etc. Ou seja... Desculpa, já que você foi para esse ponto, então eu queria dar 2 pontos para o Ivan Frota, ele é tenente e brigadeiro da Aeronáutica. A Comissão da Verdade é revanchismo inaceitável e pouco inteligente. Um erro de quem está comandando politicamente o país.
é outra crítica, né, que você estava dizendo Exatamente. Eu acho que esse tipo de crítica, sabe, a gente tem que debater e mostrar o seguinte, não é um revanchismo, entendeu? É restaurar a verdade, sabe? Entendeu? Dizer que, sabe, Zé Carlos Mata Machado foi morto numa troca de tiro em Pernambuco com companheiros, né, que ele estava entregando à polícia, é uma mentira. Entendeu? É uma mentira. Precisa ser dito como é que ele foi morto, para que isso não aconteça mais. E quem o matou precisa, sabe, porque internacionalmente a tortura e a morte do preso político pelo Estado é imprescritível no direito internacional, sabe? Então, isso é importante. E é importante também, eu te contei um caso ontem, e é importante também por outra coisa, sabe? Eu não sei se eu estou demorando muito, mas eu quero contar esse caso. Pode contar. Eu fui presa, né? Fui presa política, fui julgada, sabe? Fui absolvida por falta de provas, entendeu? Mas fiquei com aquela, né? Não tinha, sabe? Não tinha atestado de bons antecedentes, não tinha, minha folha corrida tinha tropeços, etc. Né? E, então, eu não podia, fiquei anos sem poder tirar carteira. Né? Meu filho pequeno acompanhava isso. Quando ele estava com 6 anos, nós na luta pelas diretas, né? Sabe, eu fui com ele para, sabe, com os meus filhos para ver os comícios que a gente participava aqui, etc. Aí um dia ele sentou comigo na mesa e falou comigo assim, mamãe, faz uma coisa, se voltar à ditadura, você só vai contar para nós que você é contra, porque eu não quero você presa, sabe por quê? Porque todo mundo que é preso é porque é ladrão, sabe, ou seja, qual que é a dimensão, sabe? Qual que é a dimensão que uma criança tem? Uma criança esta criança que depois cresce e que, de fato, sabe, no período da democracia, sabe, ser preso é isso, entendeu? E eu, sabe? Como é que ele poderia contar pequeno, contar para os amigos dele que eu tinha sido presa, sabe? Então, ele disse isso. Eu acho que, sabe assim, eu não quero nunca que meu neto fale isso com o pai dele. Entendeu? Sabe? São marcas profundas, dele, né? Sabe? Que fica a vida toda, os familiares. Né? E a César levanta uma questão seríssima. O que foi a ditadura perante um núcleo familiar dos perseguidos? O que traduziu isso? Aquele sofrimento não foi em cima só apenas do torturado, do preso. Esse sofrimento se estendeu para todo o núcleo familiar dele, inclusive o número de amigos. Esse efeito é terrível. Agora, em relação ainda à punição, eu gostaria que a sociedade prestasse mais atenção nessas tentativas do Ministério Público Federal de julgar criminalmente os torturadores. E a justiça está barrando, através de uma interpretação do Supremo decidido da lei de anistia. Quer dizer, é outro ponto também de luta. O Ministério Público Federal, em muitos estados, tem acionado a justiça. É a justiça que está botando o pé atrás. Ao fim dessas comissões, o que vocês esperam? Eu espero que a gente consiga, colaborando com a Comissão Nacional da Verdade e desenvolvendo as tarefas que serão próprias nossas aqui em Minas Gerais, que a gente possa contribuir com 2 coisas. Né? A restauração da verdade, entendeu? Porque é preciso contar a ditadura e a luta contra ela, entendeu? Isso faz parte da nossa história, sabe? E a gente consiga, sabe, que a sociedade ela continue e não aceite isso nunca mais. Por isso é que é importante o julgamento, sabe? Para que isso não aconteça, sabe? Entendeu? Nuremberg, o Tribunal de Nuremberg foi um revanchismo, sabe? Ou foi a recolocação de questões que você não pode, sabe, tratar as pessoas, né, daquela forma. Então, é importante isso, sabe? É preciso que nós, sabe, tenhamos orgulho do nosso país, sabe? Ok, vou colocar uma frase aqui da Dilma Rousseff, dá 2 pontos para ela. A força pode esconder a verdade e a tirania pode impedi-la de circular livremente. O medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazer à luz. Hoje, esse tempo chegou. E vocês fazem parte desse tempo. Para encerrar, então, eu queria as últimas palavras, de falar um pouco sobre a importância de fazerem parte desse tempo e de serem atores ativos, né, nessas comissões que investigam, que apuram, que esclarecem. Bom, além de fazer parte desse tempo, que é quase um dever de todo cidadão,
eu gostaria de colocar em discussão o problema se você consegue recuperar uma memória de um país com tempo determinado, como foi determinado na Comissão Nacional da Verdade. 2 anos. Não se recupera história, não se faz história de país nenhum com tempo. Nós da UAB, quando priorizamos a questão do advogado, para tudo isso, não vamos obedecer esse tempo. Essa luta é perene, essa luta é de gerações. Eu tenho orgulho, né, de ter sido convidada e de estar fazendo esse trabalho, ao mesmo tempo eu tenho um mal-estar terrível, sabe, Pablo? E eu acho que o Santiago também tem, sabe, de enfrentar essas questões e dizer o seguinte, sabe, nós vivemos isso, sabe, que terror, que pena, nós não merecemos viver isso, sabe, para agora a gente ter que recuperar. Então, assim, sabe, assim, é um sentimento ambíguo, entendeu? Que ao mesmo tempo a gente precisa, como disse a presidenta Dilma, sabe, a verdade vem à tona, mas tem que fazer um esforço enorme para ela vir à tona. Só que tem, sabe, que ela é muito dolorosa. Ditadura nunca mais. Ok, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui no 2 Pontos, pela contribuição, né, nessa luta contra a ditadura militar. Muitíssimo obrigado e voltem sempre, tá bom? Bom, obrigada. Bom, logo depois do intervalo, continuamos nossa conversa sobre ditadura. Vamos receber 2 psicólogas da UFMG que desenvolveram trabalhos de pesquisa a partir de relatos de mulheres torturadas durante o regime militar. Não perca, o 2 Pontos volta já. O 2 Pontos está de volta. Neste bloco, recebemos 2 pesquisadoras da UFMG, responsáveis por trabalhos de pesquisa sobre mulheres que sofreram repressão e tortura durante a ditadura. Ingrid Arnordoli Nascimento é professora adjunta do Departamento de Psicologia da UFMG. Ela entrevistou 9 mulheres que sobreviveram ao regime militar. As entrevistas, com a autorização das militantes e sem revelar os nomes, deram origem ao livro Mulheres e Militância, Encontros e Confrontos durante a ditadura militar. 2 pontos para ela. O relato do homem está muito marcado, a memória masculina muito marcada pelo fato. E a feminina muito marcado pela vivência, pela experiência. Recebemos ainda Jaísa Cruz, graduada em Psicologia. Ela é mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais. Na dissertação, Jaísa entrevistou 4 militantes que se descobriram grávidas em pleno período de lutas contra o regime. Deram à luz e precisaram amamentar os filhos em meio a um contexto de prisões, exílio e fugas. 2 pontos para ela. Estar grávida para elas, né, ao mesmo passo que foi um risco, elas relatam que também foi algo que as protegeu da morte. Jaísa, Ingrid, muito obrigado pela presença de vocês aqui no 2 Pontos. É um grande prazer recebê-las aqui para um assunto tão sério, né, tão importante, nas vésperas aí do golpe. Muito obrigado, viu? Prazer todo nosso de estar podendo aqui mais uma vez compartilhar com vocês e com todos os espectadores da TV UFMG o que a gente vem realizando, né, nesse trabalho todo de reconstituir um pouco aí a memória das mulheres no período da ditadura militar. Bom, a gente vai começar com uma frase da Ana Maria Collin, cientista social. 2 pontos para ela.
O silêncio sobre a história das mulheres advém de sua não participação na arena pública, espaço da política por excelência. Neste sentido, a história da repressão durante o período da ditadura militar é uma história de homens. Vocês concordam com a Ana Maria? Por que existem tão poucos relatos de mulheres na ditadura? Concordo. A Ana Maria ela faz um trabalho, foi um dos pioneiros trabalhos, né, trazendo essa experiência das mulheres no período da ditadura militar. E, de fato, o que a gente tem historicamente, não é só em relação ao período da ditadura no Brasil, mas historicamente, a história política, né, toda a ação política, pública política, em geral, ela é o lugar do masculino, ela é o lugar de homens. Não só a tônica masculina, né, de como se faz, como é que se apresenta, mas também da presença de homens exercendo isso. O período da ditadura ele é um período importante, não só, claro que você tem isso ao longo da história, mas mais especificamente o período da ditadura militar, ele se torna significativo porque você teve uma contingência de mulheres que começam a adentrar o cenário político de uma outra forma, de uma outra maneira. Até então, você tem a mulher muito reservada ao espaço privado, né? A socialização feminina voltada para isso, a sociabilidade feminina voltada para o espaço privado, todo o espaço da família, todo o espaço da casa, né? É difícil para elas falarem mais do que para os homens? Ou é um problema mesmo das pessoas não quererem ouvir as mulheres? Eu acho que a questão não é de querer não ouvir as mulheres. Eu acho que as mulheres talvez tivessem até então pouca presença no espaço público político para que elas pudessem ter o que efetivamente pontuar, colocar. Era muito pontual a presença feminina, né? E nesse contexto da ditadura, a gente teve uma presença mais significativa das mulheres. Ingrid, você entrevistou 12, né, mais 9 foram para o livro, enfim, dessas Isso. 9 mulheres que você colocou no livro. Quem eram elas, o que elas faziam, o que elas queriam? Naquele momento, elas eram mulheres jovens demais, quer dizer, todas em torno de 16, 17, no máximo 20 anos. Estudantes universitárias, na maior parte das vezes, porque uma grande parte, né, importante parte dos jovens que escolheram, de alguma maneira, lutar contra a ditadura, tinham uma vivência universitária, né? Então, essas mulheres eram mulheres universitárias, mas que vinham de uma socialização, né, que vinham de uma vivência familiar muito voltada para o amor ao próximo, para o outro, né, para o compromisso muito forte assim, com a vida social. Então, quando elas entram na universidade, elas se sentem e encontram um ambiente que as chama necessariamente para tomarem uma posição. Muita semelhança com as mulheres que você entrevistou, Jaísa? Sim, inclusive eu entrevistei propriamente 3 mulheres, tive 4 na pesquisa da dissertação, sendo que uma delas tinha sido entrevistada pela Ingrid na ocasião da coleta dela para a tese. E por que eu peguei essa entrevista então? Porque ela tinha muito a ver com o contexto que eu ia investigar, que era o contexto de maternidade, a experiência de maternidade. Então, eram mulheres também, no meu caso, que eram universitárias, mas que também estavam envolvidas, algumas delas, antes da entrada na universidade, com movimentos populares, né? Então, muitas delas também pela via do movimento religioso, mas ações mais pontuais, né, na ação católica. E então, a gente tem essa semelhança, assim, a porta de entrada para muitas foi o movimento estudantil, né? E para outras, as ações católicas, as ações religiosas, né? Juventude Estudantil Católica, Juventude Universitária Católica. Então, a gente tem essa semelhança, assim, em termos de porta de entrada. Importante notar nos relatos que elas vieram de famílias até autoritárias, né? Ou seja, patriarcais, pelaquela época. Isso, de alguma forma, contribuiu para que elas pudessem sair. Muitas delas acabaram saindo de casa, né? Muito cedo, quebrando paradigmas dentro da família. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Tem. Na verdade, a própria escolha, para algumas, a própria escolha de entrar na universidade, dependendo do curso que ela ia fazer, se um curso considerado mais masculino ou não, isso já era
uma quebra muito grande desse modelo patriarcal autoritário que estava colocado. Mas nem todas, né? Algumas tinham uma vivência muito ao contrário na família, muito aberta, muito fora do padrão, né? Estipulado naquele momento como o padrão principal, que era a mulher ser criada para casar e para ter filhos, e o estudo era, de certa maneira, um pouco uma forma dela se tornar uma mulher mais culta, mas para o casamento, né? A Sônia até usa isso no relato dela durante o livro, de que ela se vê uma profissão masculinizada, ou seja, existia esse termo na época, né? Existia. Até hoje eu acho que a gente ainda tem um pouco isso, né? Na verdade, não era só na época. Se você pensa em engenharia, por exemplo, que é exatamente o que ela escolhe a fazer, a gente ainda pensa em engenharia como um lugar masculino. A Mariana, né, da sua pesquisa, ela usa, né, a questão do machismo, ela fala esse termo do machismo dentro dos próprios, do próprio movimento, dentro do convívio com os militantes, ou seja, encontrava-se esse machismo, né? A Miriam Goldenberg até usa um termo que é bastante utilizado por nós nos nossos estudos, que é o seguinte: ela diz que as mulheres elas passavam por uma dupla transgressão. Uma por insurgir contra o regime e outra por estar ocupando aquele espaço. Então elas falam que muitas vezes elas se revestiam até assim de características masculinas. A Mariana mesmo vai falar, né? Não, meus amigos olhavam para mim e falavam: eu nunca vou casar com você, você não é mulher para casar, você parece um homem, né? E ela fala: eu passava batom, eu usava mini saia, mas a minha postura, ocupar um lugar politicamente reservado para homens, já fazia delas uma ameaça, de certa forma, e eram vistas assim. E elas relatam que dentro dos partidos, por mais que essa, como a Ingrid já pontuou, seja uma análise bem posterior, naquele momento, elas não, né, esse tipo de reflexão não estava posta, elas falam isso hoje, assim, que percebiam que dentro dos partidos tinha, de certa forma, uma postura machista, que elas colocam às vezes, né? Mais machista, assim. Então, as mulheres vão ficar nas atividades mais ligadas à panfletagem, à pichação, à organização dos panfletos, à organização aqui do comitê, e os homens não. Às vezes assumiam tarefas que eram, né, de viajar, ir para as ruas, mas nós tivemos mulheres que pegaram em armas, né? Tanto eu quanto o Ingrid investigamos mulheres que estavam na luta armada, que pegaram em armas, que assumiram riscos, inclusive grávidas, né, de estar ali na luta Isso, no armada. seu caso, teve esse agravante, né, das mulheres que você entrevistou, de estarem grávidas, em guerrilhas urbana e rural. Que você contasse um pouco sobre isso, assim, de que forma que isso influenciou na luta armada delas, enfim. Estar grávida para elas, né, ao mesmo passo que foi um risco, elas relatam que também foi algo que as protegeu da morte. Por quê? Algumas delas tiveram filho na clandestinidade, né, no período então de isolamento social total, de viver sem documentos, de viver com codinomes, sem conhecer pessoas, morar em bairros em que não conheciam ninguém, assumindo uma nova identidade. Então, algumas delas têm filho exatamente aí, como é o caso da Mariana, e é presa nesse período, descobre-se grávida de gêmeos. Elas vão ter filhos sem assistência pré e pós-parto, né? Nenhuma. Muitas delas nunca tinham ido ao ginecologista fazer uma consulta, não tinha espaço para isso. Elas estavam ali lutando e elas falam isso. E eu perguntava, então, como que era possível conciliar maternidade e militância? Porque para a mulher, essa questão do gênero é muito forte, né? Se coloca como uma imposição essa articulação entre maternidade, carreira, trabalho e casamento também, e para elas que viviam ali relações conjugais, muitas vezes não formais, né, que a gente fala, não eram casadas no civil, não assumia isso, não estava posto para elas como algo que se fazia valer até o momento. Muitas delas assumiram muitos riscos, então, as que tiveram filho dentro da prisão, se descobriram grávidas já dentro da prisão. As que estavam na luta armada, uma em guerrilha urbana, teve que atravessar rio a nado ali com uma barriga de quase 6 meses. E sem contar o próprio conflito interno que elas passavam em saber, eu continuo minha gravidez ou não? O que eu faço agora? Eu tenho esse filho ou não? Agora, a gente vai querer saber daqui a pouquinho o que elas sofreram, mas a gente vai para um rápido intervalo, pode ser? Pode. Daqui a pouquinho a gente volta. Já, já. Eu quero
era mais sentir e infringir os cânones desse lugar. De milagres, prazeres sem fingir, existe vida do lado de fora. Todos sabem, só eu quem não sei. Todos sabem, só eu quem não sei. Os ateus já sabem dos milagres, eu não sei, não sei, não sei, não. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres. Eu não sei, eu não sei, não, eu não sei dos milagres. Estamos de volta e hoje recebendo Ingrid Gianardoli Nascimento e Jaísa Cruz, pesquisadoras da UFMG, responsáveis por trabalhos de pesquisa sobre mulheres que sofreram repressão e tortura durante a ditadura. Bom, só para poder retomar, vocês entrevistaram, né, você 12 mulheres, você 4 mulheres para publicações. Enfim, dessas mulheres, a gente estava falando um pouco sobre a influência que elas sofriam, né, dos partidos que elas militavam, dos movimentos. Queria que a gente retomasse desse ponto, assim. De que forma que era essa influência, Ingrid? Esse é um ponto muito interessante, porque toda a experiência delas de vida, a partir que elas entravam num partido ou numa organização qualquer, ela era toda pautada pelo coletivo. Então, nada mais era decidido em termos de vida pessoal, mas era decidido em termos de vida coletiva. Então, quando a Jaísa fala, né, que essas mulheres engravidaram, a decisão sobre o que fazer a partir disso, sobre a inserção na militância, ela não vinha da decisão necessariamente pessoal, ela vinha da decisão do coletivo. Então, ela tinha que tomar primeiro a decisão de contar para quem, né? E como isso ia ser decidido. Então, esses eram pontos muito conflitivos para as mulheres, né? Em alguns momentos, o próprio partido definia o que ela ia ter que fazer. E isso era um conflito, porque houve situações, por exemplo, a Mariana mesmo, que ela entrevistou, né, que estava na guerrilha rural, teve um determinado momento que eles disseram, olha, ou você tira ou você vai embora. Não tem opção para você aqui. E para as mulheres, a gravidez era um empecilho nesse ponto. Então, ela tinha um dilema que era abandonar a luta ou continuar na luta. Bom, a gente falou um pouquinho sobre essa, digamos que essa repressão dentro, né, essa influência dentro. Vamos falar um pouquinho sobre o que elas sofreram de fora, um pouco da repressão. De que forma que elas eram torturadas, enfim, já vamos entrar mais por esse caminho das agressões, das torturas que elas sofriam, enfim. Relata um pouquinho sobre o que vocês ouviram. Como eu falei, as mulheres que estavam grávidas, né, relatam isso, assim, que de alguma forma, a Sofia até fala isso, eles não se animavam muito a bater mais por causa da barriga, mas mesmo com elas que estavam na prisão, né, 2 delas presas e grávidas, com gravidez já avançada, 6, 7 meses, elas falam isso, elas eram torturadas sim, elas apanhavam com palmatório nas mãos, tomavam choques, ficavam mais de 10 horas em interrogatório, em pé e nuas, porque a questão da nudez aí na militância feminina, ela vai ter um foco muito grande, porque a mulher, ela era ali torturada, não apenas fisicamente, mas psicologicamente, em sua condição feminina, porque ficar nua para uma mulher que é ensinada o tempo inteiro a estar vestida, a se comportar, né, com trajes e com todo o jeito bem contida, ali elas tinham que ficar nuas, elas tinham que escutar que os filhos delas iam entrar numa banheira de gelo, que eles iam torturar os filhos até eles torrarem seus miolos e depois iam entregar para elas verem o que elas fizeram com os filhos delas. Então tinham que lidar ainda com a culpa de que se algo acontecesse a seus filhos e aos seus familiares, a culpa também seria delas. A repressão também se dava por objetos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, fraldas, mamadeira, enfim.
Conta um pouquinho sobre isso, assim, de que forma que esses objetos eram usados para poder fazer pressão psicológica nessas mulheres. Mariana fala um pouco disso, uma das nossas entrevistadas. Ela disse que eles colocaram, né, em cima da mesa, perto do lugar onde estavam torturando, na sala que estavam torturando ela, um mini pau de arara. E falaram que já estavam cansados de fazer experiência com adulto, que agora seria a vez da criança. Ela tinha sido presa e a filha dela ficado com uma amiga de militância. E ela falava que eles começavam a imitar choro de criança, colocavam uma madeira, colocaram essa banheira de gelo, falando que ia colocar a filha dela lá até ela virar um picolé. E sem contar que também traziam roupas, né, de criança, sempre trazendo essa ameaça e o risco que estava ali presente, de que o filho também poderia morrer. E até os que estavam dentro da barriga. Alguns médicos, né, elas ganharam filhos em hospitais militares e diziam, não, nós não vamos fazer seu parto, porque você é uma militante, e seu filho é um comunista como você. Então, o comunista tem que morrer, eu não vou fazer seu parto. Uma delas ficou 27 horas em trabalho de parto dentro da prisão. O líquido amniótico ali vazando e as baratas invadindo o corpo dela, porque era um lugar sujo, né? E ela ali sofrendo tudo aquilo e sem poder fazer muita coisa. Gritava, questionava, mas quanto mais falava, muitas vezes piorava a situação. É interessante ver que isso que elas sofriam dentro da prisão também vai continuar quando elas saem da prisão. Sim. A gente tem uma outra entrevistada que tanto está nos dois relatos, que é isso que a gente partilha a história dela, que ela sai do Brasil exilada, ela vai para o exílio. E ela deixa uma filha no país, porque ela não tinha condição de levar essa filha, então essa filha fica, e ela perde essa filha na vida, né? Porque ela passa a ser registrada com o nome dos avós e tal. E quando ela vai embora para o exílio, ela engravida novamente, tem um segundo filho que morre de uma doença desconhecida naquele momento. Só que o grau de tortura psicológica, né, que ela passa a ter, quer dizer, a grande função da tortura que é feita é essa, é fazer com que ela penetre no sujeito e ela continue exercendo tortura mesmo quando não tem alguém torturando. E ficou marcas para sempre. Ela fala sobre a questão do suicídio, de até pensar em suicídio, de tentar o suicídio. E ela pensa, essa especificamente, ela acha que a morte do filho, ela tem que ser internada numa clínica psiquiátrica, porque ela começa, não só ela, como o marido também, né, o casal na época, eles começam a achar que onde eles estavam no Uruguai, o filho que morreu tinha morrido por perseguição para atingir a eles. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ver fotos, serem compartilhadas comigo fotos, né, memórias, coisas ali impressas, material impresso, que as filhas de uma dessas militantes nunca tinha visto e ela mostrou para mim naquele momento. Ela falou, olha, no dia que você falou que ia vir me entrevistar, eu comecei a procurar algumas coisas e eu achei esse material, que eram fotos, monóculos das crianças, quando elas brincavam, viviam na clandestinidade, e as crianças, elas hoje, as mulheres, né, as filhas delas, nunca tinham visto. E ela ligou na hora que eu estava lá e falou, olha, filha, eu estou aqui com uma pesquisadora e ela está vendo as fotos de quando vocês eram crianças. Você lembra, filha? Ela fala, não, mãe, eu lembro que você falava pra gente esquecer, porque a gente era criança e aprendeu a viver na clandestinidade. Então foram crianças também que passaram por todo esse tipo de tortura psicológica também, né? Elas afirmam isso. Essas mulheres, elas serviam de prêmio, né, também. No livro fala um pouco sobre a disputa dos torturadores. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, de que forma que isso implica ainda mais, né, na questão psicológica delas, na vivência e nas marcas para a vida toda. Esse é um aspecto que ainda está sendo começando a ser revelado agora, porque pouco se conhece ainda do que de fato essas pessoas viveram, né? Uma dessas mulheres, que é a Sônia, que você já mencionou, o codinome que a gente usa no livro, não é o codinome dela na época, ela vai contar da percepção dela, né, de perceber que ela estava fazendo parte, de certa forma, ela chama hoje, de uma certa gincana, né? Por quê? Porque como ela era uma liderança e ela não contava nada da trajetória de militância dela, então é o que eles chamavam na época de abrir, não abria nada, né? Começou a haver uma certa disputa entre os campos de tortura que ela ia, para ver quem ia conseguir fazer com que ela falasse. Então, nessas idas e vindas, porque ela circulou por muitos estados, em muitos centros de tortura diferentes, inclusive ela esteve na Casa da Morte exatamente por isso. Casa da Morte é um dos principais centros de tortura clandestino que havia no Rio de Janeiro, né? Ficava em Petrópolis. E essa Casa da Morte era completamente desconhecida naquele momento e era um lugar de tortura experimental. Então, o que havia de tortura
mais clássica, vamos dizer, usada na época, pau de arara, choque elétrico, cadeira do dragão, que era uma cadeira que ficava amarrado, dava-se choque nela e tal. Esses, ou os animais, né, eram as torturas mais comuns, além de, claro, palmatória, soco, enfim, né, você tinha as torturas que eram mais para aquele contexto mais tecnológicas. Então, eram câmeras frigoríficas, com variação de temperatura muito contínua, com variação de sons. Então, você tinha essas coisas experimentais que eles usavam só para aqueles militantes que eram considerados os piores militantes, né? Ficou marcas, né? Você fala também sobre a questão dos sons, que elas muitas das vezes, hoje em dia ainda significa muito para elas, e quando elas ouvem, remetem também a tudo isso. Queria que você falasse um pouco sobre a questão do som, dos gestos. Esse é um ponto bem interessante, porque elas ainda vão falar de que como alguns barulhos da vida cotidiana podem remeter ao que elas viviam. Então, a Sônia conta que quando ela estava presa, um dos barulhos que mais a torturava, fora do momento de tortura, era o dedilhar do dedo na mesa. Porque esse era um som que ficou muito intensificado para ela na câmara de tortura, que ela passou com essa variação de som, tipos de som, volumes de som diferentes. E esses sons eram sons enlouquecedores. Então, por vários momentos, algumas dessas mulheres relatam terem pedido para morrer, de fazerem, chegarem a fazer com que os torturadores se irritassem muito com ela, porque elas queriam que eles o matassem mesmo. Elas queriam a morte, para que aquilo acabasse. E o que parecia mínimo, né? Às vezes, como um barulho. Por exemplo, a Sofia cita que quando eles iam torturar, ela estava grávida, então, de 6 meses, eles passavam a chave na cela, né? Na grade. E ela sentia que o filho soluçava dentro da barriga dela quando essa chave passava, porque ela ficava com tanto medo que ela tinha algumas sensações corporais. Uma era sentir que o bebê estava soluçando dentro dela. E ela disse que até hoje, né, ela associa isso, ela fala que até hoje, quando o filho dela escuta algum barulho de metal, ele ainda tem crises de soluço. E ele tem convulsões também. Então, até hoje, ele já tem 40 anos, e até hoje tem essas marcas, então, que eles associam a tudo isso que eles viveram. Agora, essas situações eram escondidas, né, dos familiares. Muitas delas recebiam visitas de familiares, da mãe, por exemplo, e aí tentava se maquiar, enfim, para poder mostrar que estava numa situação diferente da que realmente estava passando, de que estava vivendo, né? Isso era uma coisa que algumas mulheres vão relatar. Os militantes, em geral, relatam isso, mas as mulheres relatam. A Sônia, por exemplo, relata uma situação que ela acha, que ela conta como uma coisa muito emblemática para ela, que depois que ela volta de várias sessões de tortura, ela recebe a visita da mãe pela primeira vez. E ela estava muito, muito debilitada, assim. Porque ela teve tortura química, que era outro tipo de tortura, que eles jogavam produtos químicos em cima para queimar, então ela estava com o rosto muito queimado, o cabelo era um cabelo muito queimado, parecia um ferrugem, desidratado, muito, muito magra, muito desidratada, e ela estava realmente aparentando toda essa deteriorização que ela estava sofrendo. Então ela pede para que eles concedessem que ela pudesse fazer a sobrancelha, tirar a sobrancelha, para ela ficar com uma aparência um pouco melhor, para que a mãe não ficasse tão chocada quando a visse. E aí ela recebe uma série de chacotas dentro da prisão, né, dos militares, que dizem, olha aí, ela é torturada e quer continuar se torturando, agora ela vai tirar a sobrancelha e tal. Mas ela tinha mesmo essa preocupação de não trazer para os familiares o quão penoso estava sendo. Mas isso você já tem relatos, por exemplo, de mulheres que elas vão ser muito duras com os familiares, né? Uma das mulheres que a gente tem de entrevistado e que está relatada no livro, ela vai contar a bronca que ela leva de um dos militares, porque ela era considerada muito rígida, muito dura, e ela fazia isso para se proteger. E quando o pai vai visitar, né, na cadeia, ela age com o pai de forma muito fria, porque na verdade o que ela tinha era medo de que eles usassem o pai para torturá-la. Então ela tem uma postura defensiva em relação ao trato com o pai, para que o pai pudesse se afastar dela e não ser usado para tortura, né? E aí ela passa, e isso ela fala com uma mágoa ainda muito forte,
porque ela diz: eu queria tanto proteger meu pai, e eu acabei sendo torturada psicologicamente, né, exatamente sendo chamada a atenção de como eu era usado contra mim isso, né, que é uma coisa que eles faziam muito, acabava muito moralmente com as mulheres, né, e aí conta o lado feminino, como a Júlia estava colocando, né, quando ela colocou que o lugar da mulher, a nudez da mulher, despir a mulher, não tinha necessariamente o mesmo caráter que despir o homem, né. Por quê? Porque automaticamente não era só para que você, vamos dizer, para que você conseguisse tirar a primeira forma da pessoa se defender com a nudez. Ela se sentia exposta. Mas a exposição feminina... Elas eram obrigadas a fazerem striptease, né? Exatamente, porque aí vinha essa exposição feminina usada para a questão da moral sexual. Sim. Peça por peça. E algumas foram até abusadas sexualmente, elas contam isso, né? Assim, manejadas, manejo sexual, manipulação de seus órgãos ali na frente de todos. E eles convidavam mais homens, né? Os outros soldados, vem cá pra você ver, passava a mão e tocava o corpo. Uma delas, inclusive, tinha acabado de ter feito a cirurgia de parto, né? E depois de ter passado uma noite inteira sendo torturada, ela é levada para um alto de um precipício. E ali é colocada no pau de arara. E quando ela tá ali sofrendo as torturas, falando que se ela não contasse, a mesma coisa, né? Aquilo da gincana. Se você não contar, a tortura vai ser cada vez maior, vai ser cada vez mais forte até você falar. Você já esteve lá com fulano, ele não conseguiu tirar de você, mas eu vou conseguir. E aí um desses sargentos que estavam torturando começa a manipular o corpo dela no pau de arara. Ela tomando choque ali e ele manipulando. E ele então passa a mão na cirurgia de gravidez dela, do parto, e comenta com o que estava do lado dele: olha pra você ver, aqui nós temos uma autêntica puta que pariu, porque tinha isso, né, ainda desmoralizar, é a puta comunista. Então ele passa a mão ali na cirurgia e fala: tá aqui a autêntica puta que pariu. Gente, eu vou agradecer demais a presença de vocês, nosso tempo infelizmente terminou, né, um assunto tão importante desses, mas queria também parabenizá-las pela sua dissertação, seu livro, enfim, por esse trabalho que vocês fizeram e pela presença aqui no Dois Pontos. Muito obrigado e voltem sempre, viu? Obrigada, estamos à disposição. Obrigada. Sempre. Ok. O programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@gmail.com. Grande abraço a todos e até a próxima.